Reflexão bíblica. Epístola aos Hebreus. Capítulo 5. Introdução. O livro de Hebreus é uma obra rica e complexa que tece juntos temas do Antigo Testamento para revelar a supremacia de Cristo. No coração deste livro está a apresentação de Jesus como sumo sacerdote definitivo, cujo ministério supera todas as sombras e tipos do sacerdócio levítico. Hebreus 5 é particularmente significativo porque detalha tanto as responsabilidades quanto as qualificações de um sumo sacerdote. Em seguida, demonstra como Jesus não apenas atende, mas também excede esses requisitos. O capítulo serve como uma ponte entre a discussão anterior sobre o repouso de Deus e a exploração mais profunda do sacerdócio de Melquisedeque nos capítulos subsequentes. A introdução ao sacerdócio de Melquisedeque é crucial porque prepara o terreno para um dos argumentos centrais do autor, que Jesus é o sumo sacerdote perfeito e eterno, cujo sacrifício único é suficiente para a salvação de todos os que creem. Ao mergulharmos em Hebreus 5, somos convidados a considerar a humanidade e a divindade de Jesus, sua empatia e poder, e o chamado à maturidade espiritual que ele estabelece para seus seguidores. Este capítulo nos desafia a olhar além das práticas religiosas externas e a buscar um relacionamento transformador com Deus através do único mediador verdadeiro, Jesus Cristo. Contexto histórico. O contexto histórico do livro de Hebreus é essencial para entender a profundidade e a relevância de seu conteúdo. Embora o autor de Hebreus permaneça desconhecido, é evidente que ele escreveu para uma comunidade que estava bem versada nas escrituras hebraicas e no judaísmo do Segundo Templo. Durante este período, o sacerdócio levítico e o templo em Jerusalém eram centrais para a prática religiosa judaica. Os sumos sacerdotes desempenhavam um papel vital na mediação entre Deus e o povo, oferecendo sacrifícios para expiar os pecados. No entanto, com a destruição do Segundo Templo em 70 d.C., a natureza do judaísmo começou a mudar, e o cristianismo emergente enfrentou o desafio de redefinir a identidade e as práticas sem o templo. Hebreus 5 aborda essa comunidade em transição, apresentando Jesus como o sumo sacerdote eterno que oferece um sacrifício perfeito e definitivo. Ao invocar a figura de Melquisedeque, o autor conecta Jesus a uma tradição sacerdotal que é independente do sistema levítico e anterior à lei mosaica. Isso era particularmente significativo para os cristãos judeus que estavam lutando para entender sua fé à luz da nova realidade pós-templo. O capítulo também reflete as tensões dentro da comunidade sobre questões de maturidade espiritual e compreensão doutrinária. O autor exorta os leitores a avançarem além dos ensinamentos elementares do cristianismo para uma fé mais profunda e robusta, refletindo uma preocupação com o crescimento espiritual e doutrinário dentro da igreja primitiva. Assim, Hebreus 5 não apenas oferece insights teológicos sobre o sacerdócio de Cristo, mas também aborda as preocupações pastorais e históricas de uma comunidade em transição, buscando manter sua identidade e fé em tempos incertos. Qualificações para sumo sacerdote, versículos 1 ao 4. Os primeiros 4 versículos descrevem as qualificações tradicionais para ser um sumo sacerdote: ser tirado dentre os homens, ser compassivo com os ignorantes e desviados, oferecer sacrifícios pelos pecados e não se autoexaltar para o cargo. Hebreus 5 versos 1 ao 4 estabelece as qualificações essenciais para o sumo sacerdote no judaísmo. Estas qualificações são importantes porque ajudam a entender como Jesus cumpre e transcende o papel do sumo sacerdote. Versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tirado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Este versículo destaca que um sumo sacerdote deve ser tirado dentre os homens, significando que ele deve ser humano e capaz de se identificar com as fraquezas humanas. Ele serve como um mediador entre Deus e as pessoas, oferecendo dons e sacrifícios pelos pecados,
uma função vista em Levítico 9 verso 7 e Levítico 16, onde o sumo sacerdote Arão faz expiação pelo povo. Versículo 2. Ele pode compadecer-se dos ignorantes e errados, visto que também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Um sumo sacerdote deve ser compassivo, capaz de entender as falhas humanas porque ele próprio é sujeito à fraqueza. Esta compaixão é fundamental para o seu papel, como indicado em Levítico 16 verso 11, onde Arão faz expiação por si mesmo antes de fazer pelo povo. Versículo 3. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, oferecer pelos pecados. A necessidade de oferecer sacrifícios tanto pelo povo quanto por si mesmo sublinha a solidariedade do sumo sacerdote com aqueles a quem serve. Isso reflete o sistema sacrificial descrito em Levítico 4 verso 20. Versículo 4. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Finalmente, um sumo sacerdote não pode autoexaltar-se ao cargo, ele deve ser chamado por Deus. Este princípio é estabelecido em Números 16 verso 40 como uma lembrança contra a autoexaltação após a rebelião de Corá. Esses versículos estabelecem um padrão claro para o sacerdócio que Jesus não apenas atende como humano e compassivo mediador, mas também supera como o Filho de Deus chamado diretamente por Deus Pai, Hebreus 5 versos 5 e 6. Cumprindo o papel eterno do sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, versículos 5 ao 10. Estes versículos contrastam Jesus com os sumos sacerdotes levíticos. Jesus foi designado por Deus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele aprendeu obediência através do sofrimento e tornou-se a fonte de salvação eterna. Hebreus 5 versos 5 ao 10 apresenta Jesus como um sumo sacerdote único, não segundo a linhagem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque, uma figura enigmática mencionada brevemente no Antigo Testamento. Versículo 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Este versículo refere-se ao Salmo 2 verso 7, destacando que Jesus não se autoexaltou ao papel de sumo sacerdote, foi Deus quem o designou e confirmou divina. Versículo 6. Como também em outro lugar diz: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui, o autor cita o Salmo 110 verso 4, estabelecendo Jesus como um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Este título indica um sacerdócio superior e eterno que transcende o sistema levítico. Versículo 7. Ele, nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua piedade. Este versículo descreve a humanidade de Jesus e sua dependência de Deus durante seu ministério terreno. Ele reflete passagens como Mateus 26 verso 39 e Lucas 22 verso 44, onde Jesus ora intensamente no Getsêmani. Versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. A obediência de Jesus até a morte é um tema central do Novo Testamento, Filipenses 2 verso 8. Este versículo enfatiza que Jesus experimentou o sofrimento humano e foi obediente à vontade de Deus. Versículo 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Consumado aqui significa que Jesus completou sua missão. Sua obediência perfeita e sacrifício na cruz tornaram-se a fonte de salvação eterna. João 19 verso 30. Versículo 10. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Este versículo reafirma o chamado divino de Jesus como sumo sacerdote eterno. Hebreus 5 verso 6.
destacando sua posição única e superior no plano de salvação de Deus. Esses versículos coletivamente reforçam o argumento do autor de Hebreus de que Jesus é o cumprimento e a realização do verdadeiro sacerdócio que estava apenas prefigurado no Antigo Testamento. Advertência contra a imaturidade espiritual. Versículos 11 ao 14. O autor expressa preocupação com a imaturidade espiritual dos leitores, que ainda precisam de leite em vez de alimento sólido. Ele os exorta a crescerem na compreensão para se tornarem mestres da palavra. Hebreus 5 versos 11 ao 14 contém uma exortação séria à comunidade para que progrida na maturidade espiritual, usando o tema do sacerdócio de Cristo como um ponto de partida para uma discussão mais ampla sobre crescimento e discernimento espiritual. Versículo 11. A respeito disso temos muito que dizer, e difícil de explicar, porquanto vos tornastes tardios em ouvir. O autor expressa frustração com a lentidão dos leitores em compreender os ensinamentos profundos sobre Jesus como sumo sacerdote. Esta crítica é semelhante à encontrada em Mateus 13 verso 15, onde Jesus fala sobre corações endurecidos que não entendem sua mensagem. Versículo 12. Pois, com efeito, tendo já o tempo suficiente, devíeis ser mestres, contudo, tendes necessidade de que se vos torne a ensinar os rudimentos dos primeiros princípios dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido. Aqui, o autor repreende os leitores por não terem avançado além dos fundamentos da fé cristã. A metáfora do leite versus alimento sólido é usada também em 1 Coríntios 3 verso 2 para descrever a necessidade de crescimento espiritual. Versículo 13. Porque todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Este versículo continua a metáfora do alimento, sugerindo que aqueles que não avançam além dos ensinamentos básicos são espiritualmente maturos e inexperientes na aplicação da palavra de Deus à vida diária. Versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Finalmente, o autor encoraja os leitores a se tornarem maduros na fé, capazes de discernir entre o bem e o mal. Esta habilidade de discernimento é essencial para uma vida cristã robusta e ecoada em passagens como Filipenses 1 versos 9 e 10. Esses versículos servem como um chamado à ação para os crentes avançarem em sua compreensão e prática da fé, enfatizando a importância do discernimento e da aplicação da verdade bíblica em suas vidas. Conclusão. Hebreus 5 nos desafia a reconhecer Jesus como nosso sumo sacerdote supremo e a crescer em maturidade espiritual. Ele não apenas cumpre as qualificações do sacerdócio levítico, mas as supera como eterno sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Este capítulo nos encoraja a avançar além dos princípios elementares da fé cristã e aprofundar nosso entendimento e aplicação da palavra de Deus em nossas vidas. Hebreus 5 é um capítulo rico em teologia e exortação pastoral, oferecendo uma visão profunda do sacerdócio de Cristo e do chamado à maturidade espiritual. O autor estabelece as qualificações para o sumo sacerdote, destacando a humanidade e a compaixão necessárias para essa função mediadora, ao mesmo tempo em que aponta para a superioridade do sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é apresentado como o sumo sacerdote perfeito, cujo sacrifício único e eterno supera todos os sacrifícios levíticos. Ele é o mediador final entre Deus e a humanidade, cumprindo as promessas do Antigo Testamento e inaugurando uma nova aliança baseada em sua obediência e sacrifício. Além disso, o autor de Hebreus desafia os leitores a crescerem em sua compreensão e aplicação da fé. A advertência contra a imaturidade espiritual serve como um lembrete de que o conhecimento teológico deve levar à transformação pessoal e ao discernimento moral. Em resumo,
Hebreus 5 não apenas eleva nossa visão de Jesus como sumo sacerdote definitivo, mas também nos convoca a responder a esse conhecimento com fé madura e prática. É um chamado à comunidade cristã para avançar além dos fundamentos da fé, abraçando plenamente a salvação e o sacerdócio de Cristo, enquanto se esforça por uma vida de obediência e discernimento. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.